Camila, eu sou casada com o Edson, tenho 2 filhos, a Sofia, que faleceu faz 2 aninhos, e tenho o Felipe, 2 aninhos agora em maio. Sou advogada, tenho 2 pós-graduações, falo 3 línguas, o inglês, o turco, a gente enrola um pouquinho de espanhol também. Como é que você aprendeu a falar essa língua tão diferente? Eu sei que faz parte da tua história já, né? Então, fiz intercâmbio na Turquia, quando eu tinha fiz 16 anos lá, logo que eu cheguei. Olha. E passei 1 ano lá. Convivi na casa, né, de 3 famílias muçulmanas. Tenho um amor, assim, enorme pelos muçulmanos, né? Então, acho que faz muito parte de mim, assim, esse pezinho no Oriente, sabe? Que Istambul, né, onde eu morei, fica entre Ásia e Europa, né? E depois eu caso com um japonês, que também é oriental. Então, eu tenho um pezinho no Oriente ali. É uma cidade lindíssima, né? Lindíssima. Eu sou apaixonada por Istambul. Fiz intercâmbio pelo Rotary na época, né? Que corajosa! O Edson, seu esposo, ele é médico, né? O Edson é médico, a gente se conhece desde o ensino médio. Começamos a namorar no ensino médio. Então, assim, namoramos 10 anos, depois casamos. Estava trabalhando com direito, né? E ele decidiu fazer medicina mais tarde, depois da engenharia, né? E aí ele fez a medicina e logo em seguida, né, eu fui fazer outras pós-graduações e estudar outras coisas também. Nisso eu tive a minha primeira filha, Sofia, lá em Londrina, né? Onde foi a formação do Edson lá, né, na PUC. E foram, assim, acho que talvez os melhores anos da minha vida, assim, com ela, viu? Vocês viveram 7 anos intensamente, Intensamente. Né? Aproveitando cada momentinho com ela, e ela com vocês. A gente fala que ela tinha pressa de viver, sabe? E de um dia pra noite, literalmente, assim, ela faleceu, né? Não tem muita explicação, assim, tem algumas teses, né? Enfim, mas assim, o laudo foi uma sepse, né? Mas ela estava com a gripe leve, tomando antibiótico, então talvez a junção de 2 viroses. E até hoje a gente não sabe ao certo como a gente ia para o Japão também passear naquela semana, ela tomou a vacina do Covid, então assim, nós também não podemos afirmar se tem alguma relação ou não, mas também não podemos descartar a hipótese, né? Porque realmente não tem um estudo sobre isso até hoje, né? O fato é que, assim, quando ela faleceu, né, e a gente ficava se perguntando e tentando achar respostas, né, o que é humanamente normal, né, a gente acaba voltando, né, para dentro de nós e para as nossas convicções e se apegando naquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa fé, né, então eu não sei como que alguém passa por essa situação sem Deus, né? Eu não sei. Porque, assim, a minha esperança, ela tá no Senhor e na volta dele. Agora, pra quem não tem isso, eu não sei. E nada mais humano também do que você se questionar, inclusive, nisso, né? Então, uma das perguntas que eu e meu esposo, assim, mais fazíamos naquela época era: será que o céu existe mesmo? Não, porque agora ele tem que existir, porque eu tenho que encontrar ela de novo. Será que isso é um conto de fadas? Será que alguém inventou isso? Né? Será que a gente tá no caminho certo? Né? Porque a gente realmente precisa encontrar ela de novo. Sim. E aí a gente se vê numa dependência tão grande de Deus e se pega também pedindo perdão, assim, eu dou graças a Deus por nunca ter me revoltado, assim, com Deus, diante de tudo isso. Eu acho que eu sempre fui uma criança e uma pessoa, né, adulta depois, eu sempre me senti tão amada por Deus que eu não me permiti, assim, me revoltar com Deus diante do falecimento daquilo que era mais precioso na minha vida, né?
E aí a gente vai tentando montar aquele quebra-cabeça para tentar entender, né, o que de fato, assim, quem é você, né? Quem é a Camila? Quem é o Edson, né? Quem somos nós como casal, sem a Sofia agora? Uhum. E eu tava grávida do Felipe, né? Eu tava grávida de 3 meses do Felipe. Você já sabia? Eu já sabia, e assim, ela inclusive fez um chá revelação. E aí foi o único momento, assim, que eu acho que nós tivemos de nós 4. Ela né? sabia do Felipe. Então ela ficou radiante, assim, meu irmão. Oh, meu Deus. Né? E ela queria muito, assim, o irmão. Então, assim, foi muito precioso esse momento pra nós, assim, sabe? E é uma tristeza, assim, tão grande, tão grande. O luto é uma coisa, assim, que a gente fala muito pouco, né? Fala-se muito pouco sobre luto, mas ele é tão real na vida da gente, né? E uma hora chega, né? Sim. Então, assim, não tem como a gente não passar por esse sofrimento. Acho que a Igreja de Cristo está tão acostumada a falar de bênção, né, de prosperidade, do que Jesus vai me dar, do que eu posso ter, e a gente esquece do sofrimento, né? E todos nós vamos passar por esse sofrimento. Com certeza. Né? E é só com Deus. Ainda que de vez em quando a gente fraqueje, assim, na nossa fé, no sentido de... Quantas vezes eu pedi perdão para Deus? Falar, Deus, eu não posso querer ver mais a minha filha do que ver o Senhor, né? E é um instinto natural. Mas calma lá, se morrer para o cristão é lucro, né? E eu falava, Jesus me leva, né? Aí eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, mas você quer me ver ou quer ver a Sofia? Olha só. Quem você ama mais, né? Olha. Quem você ama mais? Você quer me ver? Né? Se eu chegar lá no céu, você vai me abraçar primeiro ou você vai abraçar a Sofia primeiro? Né? Que coisa. Então, assim, eu peço perdão constantemente para Deus, né? Porque eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas, né? E tem dias que é difícil, né? Por muitas vezes a tua vontade era ir embora. Não, era ir embora. E de um monte de dúvida, né? Assim, Deus, por que eu? Né? Por que eu? No começo, eu tinha muita dúvida no sentido de me sentir desprestigiada por Deus. Uma palavra que, assim, me ajudou muito nesse início foi, assim, fala pra Deus, assim, o que você sente, né? Não se esconde de Deus, né? Eu queria me esconder de Deus, falar, Deus, me deixa aqui, fica aí, me deixa aqui, porque eu tô, sabe, muito triste, eu não quero conversar com o Senhor agora. Então, teve muitos momentos, assim, de eu querer ficar na caverninha, né? E é Deus, assim, que tira a gente da caverna, que tira a gente dessa escuridão, né? Eu tinha muito medo de não ser feliz, sabe? Eu falei, Deus, será que um dia eu vou conseguir ser feliz? Será que um dia eu vou conseguir sorrir de novo, assim, sem culpa? Será que as pessoas vão me julgar, né? Se eu sorrir de novo, né? E então, assim, foram vários questionamentos nesse início, assim, né? Então, e eu aprendi a dizer pra Deus, eu não entendo, mas eu me submeto e eu obedeço. E assim, eu acho que o que me sustentou nessa fase também foi o Felipe, né? Eu tinha muito medo de abortar, porque tava no primeiro ali, nos primeiros 3 meses, então eu falava, eu acho que não vai dar, sabe? Porque a tristeza era tão grande. Eu falo que é uma vitória. É a mão do Senhor na vida dele, né? E a gente procurou até alguns artigos científicos com relação a isso, né, como, né, mulheres que passaram por um luto na gravidez e não achamos nada, assim, né? Ninguém fala nada, a gente não achou nenhum estudo científico, nada, assim. Você acha muito mulheres que perderam uma gestação, perderam um filho,
mas nenhuma enlutada grávida, sabe? Olha que curioso, a gente está em 2025, né, com tanta pesquisa, com tanta coisa inútil que se pesquisa. Sim. A gente não tem ainda dados, né, do que acontece com uma mãe e que acontece com o bebê dentro dela, sim, passando por essa dor. Sim. E Deus sustentou o Felipe. Deus sustentou o Felipe. Ele tava lá, sim, firme e inabalável. É verdade. Então, esse processo de aceitação, né, desse sofrimento, do luto, né, e conseguir separar as coisas, né, o sofrimento humano, o sofrimento terrestre, de conseguir dizer para Deus, ainda que eu perca minha casa, ainda que eu perca minha filha, ainda que eu perca o meu casamento, ainda que eu perca os meus bens materiais, ainda que, né, eu me submeto ao Senhor. A gente, né, conseguir separar a nossa vida espiritual, né, a nossa vida com Deus, do sofrimento terrestre. Então, tanta gente se pergunta isso até hoje, Deus, por que eu? Né? Mas a gente também tem que perguntar, por que não eu? Por que não eu? Né? Porque, na verdade, eu sou humana, eu sou cristã, e a gente não tá aqui para ser servido. A gente tá aqui para servir. Mas a gente inverte, né? De posição com Deus. E às vezes a gente quer ser Deus. A gente quer estar no lugar de Deus. A gente quer julgar, né? A gente quer, né, direcionar o rumo das coisas. Sim. Né? Então, eu vejo, assim, que Deus permitiu. E, assim, eu louvo muito a Deus por eu ter conseguido, assim, devolver ela pro Senhor, no leitinho de morte dela, assim que a gente ficou sabendo no hospital. A gente orou, a gente devolveu ela pro Senhor, sabe? Nós conseguimos orar, entregar ela no meio de todos os médicos e todas as enfermeiras chorando, né? E foi muito difícil. Eu não entrei em desespero, eu não gritei, eu não me joguei no chão, sabe? E eu acho que isso é fruto do Espírito Santo, sabe? Essa paz que excede todo entendimento, sabe? Que nós tivemos naquele momento, assim, de aceitar aquele sofrimento, eu acho que realmente, assim, eu não tenho outra explicação bíblica e eu não tenho, assim, exemplo melhor falando, assim, dessa paz que excede todo entendimento. Isso nunca foi tão real pra mim quanto naquele momento, sabe? Então, assim, esse é o melhor exemplo que eu pude vivenciar na minha vida, dessa paz. Depois que ela atingiu uma certa idade, uma certa independência, assim, a gente estava reformando a nossa casa e eu falei, Edson, eu não posso sair daqui, mas é férias tudo, né? Então, se você quiser ir sair com ela, eu acho que seria muito legal você ter esse tempo, vocês dois juntos. E aí eles começaram a fazer esses momentos, assim, né, pai e filha, né? Porque os momentos mãe e filha, assim, eram sempre, né? Porque eu tava muito mais com ela, né, do que ele. Como ela conviveu desde sempre, né, eu falo que ela tinha uma relação muito linda com Deus, né, e ela faleceu logo depois, né, do aniversário dela. Ela faleceu dia 23 de outubro, né, e ela faleceu. E aí no Dia das Crianças teve programação na igreja e tal, e eles, nossa, recitaram versículos, assim, e foi muito lindo de ver, porque eles recitaram 1 Timóteo, que é, assim, quer ser modelo de Jesus e ser aprovado por Deus, sabe? Então ela tinha uma relação muito próxima, assim, com Deus, e adorava ir na escola bíblica dominical, assídua. Acho que ela pegou esse rigor, assim, do pai dela, sabe? De ser metódica e enfim, assim, decorava livros da Bíblia,
era muito inteligente, assim, talvez eu falo que ela não era pra ser desse mundo mesmo, viu? E o Felipe é uma força, não é? Nossa. É um presente que o Senhor te deu pra te ajudar também. Um presente, E eu sempre costumo dizer que, assim, mente vazia é oficina do diabo, né? Então, assim, o guri não para, ele é um espoleta, então assim, não dá tempo de ter mente vazia, sabe? Ele é lindo, Nem tempo vazio, porque é o tempo todo, assim, em função, ele dá muito trabalho, ele, assim, cai de cabeça do sofá e quer se jogar, é muito espoleta, sabe? E é lindo, gente, que guri lindo. Muito. Assim, uma coisa que o Edson falou, assim, no culto da Sofia que marcou, assim, meu coração também, minha vida, foi que quando a Sofia chegou lá no céu, ela conhecia o dono da casa, né? Ai, que lindo. Então, assim, ela não chegou na casa de um estranho. Ela voltou para a casa do pai. Ela conhecia o dono da casa, ela sabia muito bem onde ela estava. Então, assim, eu não tenho dúvida do conforto, sabe, que ela sentiu, né, naquele momento. Falou muito no coração dela, né? Falou muito, assim, dessa vivência cristã, né? Da salvação, da certeza da salvação dela. Então, conforta demais. Sim. Saber que eu vou reencontrá-la, Sim. de que ela foi salva, do quão pura ela foi. Então, mas eu vou te falar uma coisa. Obrigada por ter permitido que a gente contasse essa história. A sua história, ela é uma história que é forte e linda e vai edificar o coração de muitas mamães, né, muitas mulheres que passam de alguma forma uma dor, seja essa ou outra dor, com seus filhos. Sim. Né? Sim. Obrigada, Camila. Obrigada a vocês por ouvirem, né? E espero que a minha história, que a história da Sofia, né, ela fortaleça e edifique, né, o coração de várias mamães, né, com certeza, enlutadas, e que traga um pouco de esperança realmente, sim, né, pro coração delas, porque é só Cristo, realmente, né, Cristo, né, conceda a paz, né, nas nossas aflições. Amém. Amém. Que lindo. Amém. Muito obrigada. Obrigada, Keila. Obrigada.